Doutor, para a gente encerrar aqui, é óbvio que não dá em uma hora da gente passar aqui todas as dicas, não é? E falar todos os detalhes, atender todos os nossos ouvintes. Mas ficou faltando, né, algum ponto que seja aí crucial, importante para o entendimento aí no tratamento, no controle e no diagnóstico da epilepsia? Perfeito. Acho que o primeiro fator é que às vezes o diagnóstico é sim difícil. Você percebe que no seu público aqui muita gente teve essa pergunta, é ou não é? Às vezes é difícil e a gente médico mesmo às vezes vai ter que fazer exame de imagem, eletro, vídeo EG, né? Ressonância para a gente tentar identificar. Segunda coisa, se você vê alguém com crise, eu tenho um parente com crise, não inventa muita coisa. É colocar de lado, colocar em um local seguro, né, para ele não se machucar e ligar para ajuda. Basicamente isso, né? Para quem já tem epilepsia, tomar o remédio, não esqueça de tomar o remédio. A principal causa no mundo inteiro da pessoa ter crise é porque ela esqueceu de tomar o remédio, o paciente já tem epilepsia, né? E o quarto fator foi aquele que a gente conversou. Não tenha preconceito com quem tem epilepsia. É uma doença muito comum, quase 12% da população tem. Normalmente, o paciente vai ter a vida dele normal, o tempo de vida que ele tiver a ter, tem que ficar atento para evitar os fatores de risco de acidentes. Então, conversar com o médico se ele pode dirigir, conversar com o médico quando ele for fazer alguma atividade diferente, né? Se o médico autoriza ou não fazer aquilo, se é muito arriscado, né? E a outra coisa é lidar normal, né? Então, se a pessoa quiser ter filho, ela tem epilepsia, ela vai ter o filho dela, mas converse com o médico direitinho por essa questão de medicação. E o preconceito que a gente tem que vencer, e é muito forte ainda para quem tem epilepsia. Por isso que a gente abre espaço aqui, né, e recebe no programa gente que entende, né, o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, é ativo nas redes sociais, o ouvinte pode seguir o perfil Neurocirurgia BR e também o Júlio Pereira Neurocirurgia. Por lá, o doutor sempre faz lives, troca aí com os internautas, responde dúvidas e publica também um pouquinho dos bastidores, né, das cirurgias, de todos os procedimentos, não é, doutor? Isso mesmo. É porque, assim, o seu programa é bom porque, assim, ele tá tempo, né? Então as pessoas tiram dúvida, né? É uma doença muito comum, 2%. Então você viver num prédio que tem 100 pessoas, provavelmente tem 2. Aí no seu bastidor, aí, né, deve ter mais de 100 pessoas trabalhando, 2 pessoas. Então é uma doença muito comum. É uma doença que tem um estigma muito forte. E quanto mais você vai entendendo, vai conversando, você vai ver que é uma doença como qualquer outra. Pode ter doença no coração e também pode ter doença no cérebro. Ela vai ter característica diferente, mas não deixa de ser uma doença. Doutor, para a gente encerrar mesmo de verdade, a Natália Dias está perguntando aqui, mandando várias mensagens para saber da cirurgia. Existe cirurgia aí para o tratamento, para acabar com as crises, ou é o remédio mesmo? Existe. O que acontece? A gente tem uma região que a gente chama lobo temporal, que às vezes a pessoa tem uma atrofia nessa região. Uma das cirurgias mais comuns que a gente faz para quem tem epilepsia, geralmente de difícil controle. Se a pessoa toma um remédio único, como 80% da população, e está bem ótimo, não precisa de cirurgia. Mas essas que são refratárias, essas que têm esclerose mesial do lobo temporal, um nome feio, mas basicamente é isso, é uma esclerose que ali começa a crise. Então o médico faz a cirurgia como? Ele faz uma craniotomia, ele chega nessa região que está cicatrizada, ele tira aquela cicatriz e tem uma taxa de controle muito boa. É uma cirurgia que tem que ser bem indicada, óbvio, fazer cirurgia você tem que ter tentado as outras coisas antes e consegue ter um controle muito bom. E a gente que faz a neurocirurgia. Doutor, muitíssimo obrigado aqui, viu, pela atenção com a Rádio Bandeirantes, por nos atender nesse sábado, falar do Dia Internacional da Epilepsia e responder a tantas mensagens, tantas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Acho que hoje a gente sai com um entendimento maior do que dos tratamentos, das causas, do diagnóstico e como ajudar esse paciente que sofre aí uma crise e agora, sempre que a gente, não é, tomara que não tenha, né, mas quando tiver algum episódio desse aí perto, em casa, na família, na rua, a gente já está mais preparado para ajudar aí esse paciente com todos os cuidados que ele precisa. Obrigado, viu, doutor, mais uma vez pela atenção aqui e bom final de semana. Obrigado pela atenção a esse tema que é frequente e tão pouco falado, tá bom? Estamos à disposição. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço grande.